Muito bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Damos graças a Deus por mais uma madrugada, nosso 12º dia dessa campanha. Grandes coisas o Senhor já tem feito e muitas coisas Ele ainda tem para fazer nas nossas vidas. Fico feliz por você que se levantou para orar junto conosco, por você que está orando agora confiando no milagre do Senhor, por você que talvez clicou nesse vídeo apenas por curiosidade e agora vai sendo tocado pela presença de Deus. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai te tocar, que o Senhor vai te fortalecer. Hoje é um dia muito especial e eu sei que o Senhor está conosco. Sei que Ele está contigo e creia. Apenas creia, continue buscando, crendo, porque o Senhor tem grandes coisas para revelar a ti, para revelar a nós e para fazer na nossa vida. Eu quero ler com você o Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 1. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. E disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as mesmas obras que faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa no meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém. Aleluia. Que promessa linda, que promessa maravilhosa, que promessa esplêndida da parte do Senhor. Ele diz que tudo quanto nós pedirmos no nome do Senhor Jesus, o Pai fará. Tudo quanto nós pedimos, crendo, nós receberemos dele. Por isso, nessa madrugada eu quero te dizer, peça, mas peça com fé, peça crendo, peça esperando no milagre do Senhor se concretizando na sua vida. Confia de todo o seu coração. Com certeza absoluta, o Senhor vai tocar na sua vida. Se prepara agora para a gente orar, se prepara para buscarmos do Senhor a graça e a vitória que nós necessitamos. Coloca aí o copo com água, peça de roupa, carteira de trabalho e deixa o Senhor tocar o seu coração. Aleluia. Amado Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus Glorioso,
Te damos graça, meu Senhor, em nome de Jesus, pelo privilégio, Senhor, de podermos estar aqui, o privilégio de podermos estar falando com o Senhor, porque o Senhor nos ouve, porque o Senhor nos conhece, porque o Senhor sabe, Senhor Deus, a necessidade de cada um de nós, Senhor. E o Senhor disse, Senhor, na sua palavra que nós podemos pedir, e que se pedirmos no nome do Senhor Jesus, o Senhor fará. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu privilégio, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos dá. Senhor, é tão bom, Senhor, saber que existe um Deus que cuida de nós, Senhor, e que não é um Deus distante, não é um Deus que está lá no alto apenas, no sublime trono, e distante de nós. O Senhor sim está sentado no alto e sublime trono, mas também escolheu habitar nos nossos corações, também escolheu, Senhor, habitar dentro de nós. Senhor, como é maravilhoso poder, Senhor Deus, contar contigo. Como é maravilhoso, Senhor Deus, podemos colocar a cabeça no travesseiro e saber que enquanto nós dormimos, temos um Deus que cuida de nós, temos um Deus que nos conhece, temos um Deus que se agrada, Senhor, em cuidar de cada um de nós. Ó Deus maravilhoso, eu te dou graça, Senhor, por esse dia. Eu te dou graça, Senhor, pela vida do meu irmão que ora comigo agora. Eu te dou graça, Senhor Deus, por cada pessoa, Senhor, que já está sendo e que será tocada, Senhor Deus, pela sua santa presença. Hoje eu quero orar a Ti, Senhor Deus, pedindo a Ti que o Senhor venha trazer restauração e renovo, Senhor, dentro de cada um de nós. Mas quero pedir, Senhor, a Ti perdão pelos nossos pecados, Senhor. Quero pedir ao Senhor perdão pelas falhas, ó Deus. Perdão, Senhor Deus, por todos os momentos, Senhor, em que nos esquecemos de buscar o Senhor em primeiro lugar. Peço perdão ao Senhor, meu Pai, por todos os momentos, Senhor, que esquecemos de orar ou que deixamos, Senhor Deus, de acreditar nas Tuas promessas, Senhor. Deus Todo-Poderoso, nos perdoa pelos nossos pecados, Senhor. Vem, Senhor, com a sua misericórdia nos perdoar e nos trazer, Senhor Deus, ao centro da sua santa vontade. Ó Deus maravilhoso, perdoa, Senhor Deus, as nossas dívidas e nos ensina também a perdoar, Senhor, aqueles a quem nós precisamos liberar o perdão. Deus Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor venha com o seu poder e com a sua graça nos envolver, meu Senhor, nessa madrugada. Com a sua misericórdia, Senhor Deus, nos envolver, Senhor. O Senhor sabe, ó Deus, da necessidade de cada coração. O Senhor sabe, ó Deus, das dificuldades e dores, meu Senhor, que temos passado e como somos dependentes de Ti, Senhor. Senhor Deus, a sua palavra diz que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através do Senhor Jesus. Ó Senhor, estamos aqui hoje, nessa madrugada, é no nome do Senhor Jesus, e queremos, Senhor Deus, andar nos Teus caminhos, queremos, Senhor Deus, esperar em Ti, queremos, Senhor, confiar somente em Ti, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna, Senhor. Deus Todo-Poderoso, mas vem, Senhor, nessa madrugada, vem, Senhor, nos lavar, nos perdoar, Senhor, nos purificar, Senhor, de toda injustiça, de toda maldade do nosso coração, de todo pensamento, Senhor Deus, contrário à sua vontade, Senhor. Ó, meu Pai, o Senhor conhece os nossos pensamentos, Senhor. Ainda antes que uma palavra chegue à nossa boca, o Senhor já conhece. O Senhor conhece o íntimo e o profundo de cada um de nós. Senhor, não podemos esconder nada de Ti, não podemos nos esconder de Ti, Senhor, porque a Sua mão nos alcança. O Senhor sabe, Senhor Deus, os nossos pensamentos, Senhor. Hoje eu venho pedir a Ti, Senhor, uma transformação do nosso interior. Eu venho pedir a Ti, Senhor, que o Senhor venha transformar os nossos pensamentos, Senhor. Ó Deus, porque às vezes a nossa mente se torna tão vazia, Senhor. A nossa mente às vezes se torna tão poluída, Senhor, e acabamos imaginando coisas, Senhor Deus, que não vão de encontro com a Sua palavra. Acabamos imaginando, Senhor, às vezes até mesmo a nossa derrota.
como os discípulos, Senhor, quando estavam no barco com o Senhor Jesus e a tempestade se levantou. Senhor, no meio do desespero, a primeira coisa que eles imaginaram era que eles iriam perecer, Senhor. E às vezes temos também esse tipo de imaginação, Senhor, por não confiar em Ti, por não nos voltarmos totalmente a Ti, Senhor. Deixamos pensamentos nos levar, deixamos os pensamentos tomar, Senhor, e deixamos de confiar em Ti. Ó Deus eterno, eu quero Te pedir, Senhor, nesse momento, que o Senhor comece transformando os nossos pensamentos, Senhor. Que o Senhor comece transformando, Senhor Deus, de dentro para fora, Senhor, o que precisa ser transformado, o que precisa ser mudado dentro de nós. Senhor, eu tenho pedido a Ti, Senhor, que o Senhor ensine a falar novas línguas, Senhor. Não só a mim, mas a cada um de nós. E novas línguas, meu Senhor, no sentido de mudar o discurso do nosso coração. Novas línguas, Senhor, no sentido de mudar aquilo que falamos no dia a dia, Senhor. Pai, porque às vezes nós somos tão pessimistas, Senhor, às vezes nós não conseguimos confiar, às vezes temos tanta dificuldade em depositar diante de Ti, Senhor, nossa confiança, nosso coração, a nossa fé, e o único discurso que temos dentro de nós é que não vai dar certo, é que não vamos conseguir, é que o Senhor se esqueceu de nós, que não somos chamados para nada, que nossa família não vai ser abençoada. São tantos discursos, ó Deus, que às vezes ficam na nossa mente, que às vezes deixamos tomar conta do nosso coração, e dessa forma, Senhor, nossa fé é roubada. Por isso te peço hoje, meu Senhor, nessa madrugada, muda o discurso do nosso coração e nos dá, Senhor Deus, novas línguas, Senhor, que possamos falar uma nova língua, que o Senhor nos ouve, que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos abraça e que o Senhor tem feito maravilhas e continuará fazendo em nome do Senhor Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado pelo Senhor cuidar de nós, Senhor. Obrigado pelo Senhor nos perdoar pelos nossos pecados, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque em Ti nós temos um advogado, Senhor, que conhece a nossa causa, Senhor, e que fala conosco todos os dias e todos os momentos. Oh Deus, obrigado porque em Ti, Senhor, nós temos um juiz que julga a nossa causa com justiça, Senhor, que julga, Senhor Deus, a nossa causa e que sempre, Senhor, declara em nosso favor a vitória. Oh Deus Todo-Poderoso, obrigado, porque em Ti nós temos um médico, Senhor, o médico dos médicos, que sempre dá a última palavra, Senhor, e o diagnóstico do Senhor para nós é sempre uma palavra de verdade, de justiça, de fé e de paz, Senhor, e de saúde para dentro do nosso coração e também para o nosso corpo físico, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a palavra do Senhor para nós é sempre sim. O Senhor sempre nos cura, Senhor, dentro e fora. Obrigado, ó Deus, porque em Ti nós temos um provedor que nos provê, Senhor, de todas as necessidades que temos, Senhor. Em Ti nós temos alguém que cuida, Pai, que cuida, Senhor, de todas as nossas necessidades, que faz multiplicar, Senhor, a farinha e o azeite e que não deixa, Senhor, que o justo venha mendigar o pão. Obrigado, Senhor, pelo Senhor cuidar de cada um de nós. Obrigado, Pai, porque em Ti nós temos tudo o que nós necessitamos, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado, Senhor, de cada um de nós. Ó Deus Todo-Poderoso, e eu já peço a Ti também, Senhor, que o Senhor nos perdoe por momentos em que nós não conseguimos confiar que o Senhor vai prover para nós, Senhor, o pão que nós necessitamos, Senhor. Nos transforma, Senhor, de dentro para fora. Nos transforma, Senhor, aonde necessitamos ser transformados, Senhor. Nos muda onde nós precisamos ser mudados, ó Pai. Só o Senhor conhece o nosso coração, só o Senhor pode transformar, só o Senhor pode mudar, Senhor Deus, o que precisa ser mudado, Senhor. E como nós precisamos ser mudados, Pai, e como nós necessitamos ser transformados, Senhor. Mas eu fico feliz, Senhor, porque aqui hoje, nessa madrugada, Senhor, estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o único que pode nos mudar, nos transformar e moldar, Senhor Deus, nosso caráter diante do Senhor.
Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu venho orar, Senhor, e pedir ao Senhor que o Senhor hoje coloque as suas mãos sobre as nossas famílias, Senhor. Que as nossas famílias sejam tocadas pelo Senhor de uma forma grandiosa e especial, Senhor. Que a nossa família venha a ser tocada por Ti, Senhor Deus, de uma forma transformadora. Meu Pai, em nome de Jesus, eu confio, Senhor, que o Senhor pode hoje fazer o que ninguém pode fazer, Senhor. Porque o Senhor é especialista em milagres, Pai. E o Senhor pode mudar, Senhor Deus, tudo aquilo que estava propenso ao fim, propenso à destruição, tudo aquilo que estava propenso, Senhor Deus, a chegar a um fim. O Senhor pode hoje fazer todas as coisas novas, o Senhor pode renovar, Senhor, os laços familiares nessa noite. O Senhor pode renovar, meu Senhor, os laços do matrimônio, Senhor. O Senhor pode, ó Deus, unir de novo essa noite, Senhor, casais, meu Senhor, num propósito. O Senhor pode unir famílias, Senhor, e eu creio que o Senhor já está colocando as suas mãos. Ó Deus, eu creio que o Senhor já está fazendo o impossível se tornar possível, Senhor, porque operando o Senhor ninguém pode impedir. Senhor Deus maravilhoso, eu peço ao Senhor também, Senhor, nessa madrugada, que o Senhor venha tocar, Senhor Deus, no corpo físico de cada pessoa, Senhor, que ora comigo. Venho pedir que o Senhor venha tocar, Senhor Deus, na saúde dessa pessoa, Senhor, desse irmão, dessa irmã, desse ouvinte, Senhor. Essa pessoa que vem sofrendo há muito tempo, Senhor Deus, com enfermidades, que vem sofrendo há muito tempo com dores, meu Senhor, se tornando refém de medicamentos, ó Deus, para poder dormir, para poder ter um pouco de paz e refrigério. Mas eu sei que hoje, Senhor, se essa pessoa conseguir, Senhor Deus, confiar em Ti, o Senhor já vai dando refrigério, o Senhor já vai mudando, Senhor Deus, todo o estado físico desse corpo. Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, traz a cura, traz o refrigério, Senhor. Tira a dependência, Senhor, de remédios para dormir. Tira a dependência, Senhor, de remédios para depressão, de medicamentos para ansiedade, Senhor. Tira, Senhor Deus, e muda o estado físico e mental dessa pessoa. Toca, Senhor, na nossa saúde. Toca, Senhor, nas nossas vidas. Toca de uma forma poderosa, Senhor Deus, e especial. Permita, Senhor Deus, que cada um de nós possa ser abraçado pelo Senhor hoje. Senhor, o Senhor conhece o nosso corpo, Senhor, porque o Senhor nos fez, o Senhor nos formou no ventre da nossa mãe. E até aquilo que a medicina ainda não descobriu, para o Senhor não é encoberto, para o Senhor não é oculto, Senhor. Oh Deus, o Senhor conhece cada célula do nosso corpo, cada neurônio do nosso cérebro, Senhor. E hoje temos vivido dias, ó Senhor, temos vivido uma geração em que até as crianças hoje em dia se tornam reféns, ó Deus, de doenças mentais. Até as crianças às vezes se tornam reféns, Senhor, e tem que fazer tratamentos com psicólogos. Tem tido, Senhor, crises de ansiedade já desde a infância. Senhor, o Senhor pode mudar todas essas coisas. O Senhor com certeza disse na sua palavra, Senhor, que o Senhor cuida dos pequenos, que o Senhor cuida de todos nós. Senhor, então eu venho pedir ao Senhor nessa madrugada, no nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor, tocar nas nossas crianças, ó Deus. Que o Senhor venha tocar, Senhor, na nossa geração. Que a nossa geração, Senhor Deus, não venha mais viver esse caminho, Senhor Deus, esse caminho perdido, sem te conhecer, Senhor, mas que desde o princípio, que desde a infância, Senhor, nossas crianças sejam ensinadas que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ó Deus Todo-Poderoso, muda, Senhor, o diagnóstico médico nessa madrugada, Senhor. Muda o diagnóstico médico, Senhor, sobre essa criança. Que não haja mais, Senhor Deus, o que a medicina chama de TDAH, o que a medicina chama, Senhor Deus, de crise de ansiedade, e tantos nomes que a medicina diz, Senhor. Tudo isso, Senhor, pode mudar e reverter hoje, e no nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor Deus, para orar, pedindo por esse milagre, e como seu servo, Senhor Deus, eu mando embora todo esse tipo de enfermidade, enfermidade do corpo, enfermidade da mente, no nome de Jesus, como teu servo,
servo, eu levanto as minhas mãos nesse momento e determino cura em nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, eu venho pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor abra portas nessa madrugada, Senhor. Essa porta que já parece que está fechada há tanto tempo, Senhor, e que o seu filho e a sua filha vem pedindo, Senhor, para que o Senhor abra, vem pedindo, Senhor, para que o Senhor faça milagre, vem pedindo que o Senhor mova, Senhor, e só o Senhor de fato pode mover, Senhor, mas o Senhor pode abrir portas, Senhor, até no deserto se for necessário, porque o Senhor fez um mar se abrir, Senhor, e não existe nada que o Senhor não possa fazer. Senhor, às vezes erramos, Senhor Deus, porque colocamos um limite para o Senhor, colocamos um limite para o poder do Senhor trabalhar. Senhor, nos perdoa pela nossa fé ser tão pequena muitas vezes, Senhor. Nos perdoa, Senhor, pela nossa fé, às vezes não conseguir alcançar o Senhor, porque pensamos que o Senhor não vai fazer, pensamos que não tem jeito, pensamos que não tem saída, Senhor, mas para o Senhor não existe impossível. Aquilo que aos nossos olhos, ó Deus, parece que não pode acontecer, o Senhor faz. O Senhor tira, Senhor Deus, o menor, o esquecido, aquele que ninguém dá nada, Senhor, e faz ele se assentar entre os príncipes. O Senhor faz, Senhor Deus, aquele que é esquecido ser honrado. O Senhor é que faz o nosso nome ser conhecido, se o Senhor quiser, Senhor. E eu sei que hoje o Senhor pode abrir portas, ó Pai, onde não existem portas, fazer aparecer um escape, Senhor, onde parece que já não tem mais saída. Senhor, o Senhor pode hoje abrir uma porta de emprego, Senhor, para esse ouvinte. O Senhor pode abrir uma porta, Senhor Deus, para um novo emprego, Senhor, um emprego mais gratificante, Senhor, onde a recompensa financeira seja maior, ó Pai. Senhor, o Senhor pode aumentar o salário, o Senhor pode fazer prosperar, Senhor Deus, a vida desse ouvinte nessa madrugada. Por isso eu te peço, Senhor, abre essa porta, Senhor, que aos olhos humanos é impossível, que aos olhos humanos estava fechada, Senhor. Faz, Senhor Deus, um milagre acontecer. Senhor, abre a porta do sobrenatural, Senhor. Pai, quantos esperam em Ti, Senhor, por um milagre urgente, Senhor? Quantos esperam em Ti por um milagre que só o Senhor pode fazer? E realmente, Senhor, na nossa vida, só o Senhor pode fazer. Senhor, nós lemos o texto de João agora há pouco, Senhor, que na casa do Senhor há muitas moradas, e se não fosse assim, o Senhor não teria dito, Senhor. E o caminho, Senhor, é confiar em Ti, porque o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Senhor, o Senhor pode abrir um caminho agora, Senhor, no deserto, para os Seus servos passarem. O Senhor pode abrir um mar, Senhor, se for necessário, para que nós venhamos passar. Não existe impossível para o Senhor. O Deus Todo-Poderoso, o que eu peço a Ti, Senhor, é que o Senhor abra uma porta de escape nessa madrugada. Que o Senhor abra uma porta, Senhor Deus, aonde não existe, Senhor, e abra os nossos olhos, e abra o nosso coração para que nós venhamos confiar no Senhor, para que nós venhamos confiar em Ti, Senhor. Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, eu venho pedir também ao Senhor nessa madrugada, Senhor, pedir ao Senhor que o Senhor entre nos corações agora, Senhor, que estão encarcerados, ó Deus, nos corações que estão, Senhor Deus, aprisionados agora. Senhor, quantos estão agora, Senhor Deus, aprisionados, ó Deus, por um vício, aprisionados, meu Senhor, por um vício em medicamentos, vício em drogas, Senhor, vício em prostituição e tantos outros vícios, Senhor. Mas o Senhor é maior e mais poderoso do que toda e qualquer concupiscência da carne. Senhor, o Senhor é poderoso para hoje libertar, Senhor Deus, cada ouvinte dessas cadeias, meu Senhor, essa pessoa que busca por uma libertação, essa pessoa, Senhor Deus, que pede ao Senhor que o Senhor liberte, que pede, Senhor Deus, dia após dia. O Senhor conhece essa oração, o Senhor conhece esse pedido, Senhor, e o Senhor conhece o coração dessa pessoa que ora comigo, Senhor. Deus eterno, venha, Senhor, nessa madrugada, Senhor, abrir as portas desse cárcere, Senhor, abrir as portas dessa prisão e libertar, Senhor, porque o Senhor veio, Senhor, para libertar os cativos.
O Senhor veio para libertar os oprimidos, Senhor. O Senhor veio para libertar aqueles que estão presos, Senhor Jesus. E eu oro, Senhor, em favor da libertação da nossa geração, Senhor. Nós vivemos uma geração, Senhor, que se encontra presa hoje em dia, Senhor. Presa por tantas coisas, Senhor, por tantas preocupações, ó Pai. Presa, Senhor Deus, por tantos problemas, tanto físico quanto mentais e muitas vezes espirituais. Ó Deus eterno, o Senhor pode nessa madrugada, nesse momento, Senhor, enviar anjos, meu Senhor, e abrir as portas das prisões, assim como o Senhor fez com Pedro, quando ele estava preso, Senhor, naquele cárcere. O anjo do Senhor foi adiante dele e abriu a porta, Senhor, para que ele viesse passar. Eu te peço, Senhor, que dessa mesma forma, dessa mesma maneira gloriosa, Senhor, e milagrosa, o Senhor abra as portas desse cárcere hoje, Senhor, para que o seu filho seja liberto, para que a sua filha seja liberta, Senhor, para que a nossa geração conheça que o Senhor é quem cura, quem liberta, quem sustenta. Ó Deus Todo-Poderoso, eu te peço em nome de Jesus, liberta, Senhor, essa pessoa que hoje é escrava, Senhor Deus, de um mal, Senhor, que vem para afrontar todos os dias, que fica, Senhor Deus, falando aos ouvidos. Senhor, em nome de Jesus, liberta hoje, Senhor, de toda e qualquer obra, Senhor, de feitiçaria, de toda e qualquer obra de inveja, no nome do Senhor Jesus. O Senhor é poderoso para libertar e eu levanto as minhas mãos, repreendendo todo mal, em nome do Senhor Jesus. Eu levanto as minhas mãos, repreendendo agora todo mal que foi levantado para destruir, toda obra de inveja, de feitiçaria que caia por terra agora, em nome de Jesus. Que o Senhor envie anjos agora, ó Deus, desfazendo, Senhor, toda obra de macumbaria agora, em nome de Jesus, feita contra a vida dessa pessoa. Que haja libertação agora, que haja libertação desse cárcere, que em nome de Jesus, essa pessoa seja liberta agora, ó Deus. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor veio de fato, Senhor, fazer toda a diferença nas nossas vidas, Senhor. Ó Deus, nós temos o Senhor apenas para clamar, Senhor, e o Senhor nos responde. Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor nos responde, Senhor. Senhor, eu clamo a Ti, porque a nossa fé está em Ti, Senhor. Nossa esperança está só no Senhor. Nós não temos outro a quem recorrer, Senhor. E não queremos ter outro, queremos confiar somente no Senhor. Ó Deus, no Senhor nós podemos colocar a cabeça no travesseiro e descansar, Senhor, e dormir em paz, porque o Senhor cuida de nós. Enquanto nós dormimos, o Senhor trabalha em nosso favor. Enquanto nós dormimos, Senhor, o Senhor cuida de cada área da nossa vida, Senhor. O Senhor nos dá o pão, o Senhor nos dá saúde, o Senhor nos dá libertação, o Senhor traz alegria, o Senhor trabalha na nossa família, Senhor, no coração dos nossos filhos. Oh Deus, obrigado porque é o Senhor que cuida, Senhor. Senhor Deus, eu peço que o Senhor cuide também, Senhor, da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação, Senhor. Que o Senhor seja, Senhor, Deus sobre o coração dessas pessoas que estão ao cargo de chefia, Senhor, da nossa cidade, da nossa nação. Ó Deus Todo-Poderoso, eu peço que o Senhor dê sabedoria, Senhor, para que aqueles homens que lá estão, Senhor, façam um trabalho que agrada a Ti. Dá sabedoria, Senhor Deus, para que a nossa nação, Senhor, para que a nossa geração não seja governada por homens ímpios, Senhor, mas seja governada por homens que temem ao Senhor, que seja governada por homens que temem a Ti, Senhor. Ó Deus, porque nós não queremos que a nossa geração, Senhor, seja governada por principados e potestades, Senhor, mas que toda a influência, Senhor Deus, dos principados, potestades, das hostes espirituais da maldade, seja tudo agora desfeito em nome de Jesus, que o Seu Espírito Santo seja sobre nós, ó Deus, e que a Sua palavra venha guiar, Senhor, a nossa geração. Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, eu te peço agora, Senhor, envia anjos, meu Senhor, envia anjos, ó Deus, em nome de Jesus, desfazendo, meu Senhor, todo embaraço, desfazendo, Senhor Deus, tudo aquilo, Senhor, toda influência maligna, Senhor, que seja agora expulsa em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso,
Venha sobre a nossa cidade, Senhor, sobre o nosso bairro, sobre a nossa vizinhança, sobre a nossa rua. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo a vida dos nossos governantes, Senhor, porque a sua palavra nos diz para nós orarmos por eles, Pai. Então eu clamo, Senhor, em nome de Jesus, dá forças para eles, meu Senhor, e que a missão deles, ó Deus, seja esperar em Ti também e governar, Senhor, pela graça do Senhor, confiando no Senhor. Deus maravilhoso, no nome de Jesus, eu venho pedir, Senhor, a Ti, que o Espírito Santo do Senhor, o Seu maravilhoso Espírito Santo, que o Senhor prometeu na palavra que nós lemos hoje, Senhor, o Consolador, venha de fato, Senhor, fazer morada total dentro dos nossos corações e tomar, Senhor Deus, as rédeas de cada área da nossa vida, e tomar as rédeas, Senhor Deus, de cada situação, de cada circunstância, Senhor, de cada um de nós. Espírito Santo de Deus, venha se mover sobre os nossos corações, vem governar, Senhor, as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, vem governar as nossas decisões, Senhor. Às vezes nós erramos, Senhor, nós tomamos as nossas decisões, decidimos as coisas sem perguntar para o Senhor. Decidimos as coisas, Senhor Deus, sem buscar o Senhor antes, Senhor, e às vezes por causa disso erramos, Senhor. Mas eu venho pedir ao Senhor hoje, Espírito Santo de Deus, muda, Senhor, e mora no nosso coração, muda a nossa forma de pensar, Senhor, de agir, nos ensina a confiar no Senhor e viver guiado, Senhor, pela sua santa vontade. Porque o Senhor disse na sua palavra que o Senhor vai nos ensinar todas as coisas. O Senhor disse na sua palavra que o Senhor vai nos guiar no caminho correto, no caminho certo, no caminho do Senhor. Espírito Santo de Deus, entra em cada coração agora, Senhor. Faz morada, Senhor. Não deixe essa casa vazia, Senhor, e adornada, para que o mal não volte, Senhor, junto com mais 7 e torne o estado pior do que já era, Senhor. Mas que a casa, que é o nosso coração, seja cheia da sua santa presença. Espírito Santo de Deus, nos enche da sua presença, Senhor. Nos enche hoje, Senhor. Traz o renovo, Senhor. Traz o batismo, Senhor, em cada coração hoje, em cada vida. Espírito Santo de Deus, o Senhor pode mudar, Senhor, o estado, o Senhor pode mudar a situação de qualquer pessoa, Senhor. Não existe ninguém, Senhor, que chegue diante de Ti e que o Senhor não possa mudar. Não importa, Senhor, os erros que essa pessoa cometeu no passado, não importa os erros, meu Senhor, que essa pessoa cometeu, o Senhor pode mudar e eu peço que o Senhor mude hoje, Senhor. Senhor, fazendo morada nesse coração, trazendo, Senhor Deus, nova vida, trazendo vida, Senhor, para esse coração que estava morto, sem fé, para esse coração, Senhor, que já não tinha mais esperança, Senhor. Espírito Santo de Deus, o Senhor pode hoje trazer vida, Senhor, a esse coração que há tanto tempo vinha sofrendo, Senhor. O Senhor pode aliviar todo o sofrimento hoje, Senhor, para aquele que confia em Ti. E nós confiamos no Senhor. Eu sei que o Senhor pode hoje, Senhor, mudar e fazer tudo novo. Levar embora, Senhor Deus, toda dor, todo sofrimento, Senhor, toda angústia, toda depressão. Espírito Santo de Deus, o Senhor verdadeiramente faz toda a diferença na nossa vida, Senhor. E eu te peço que o Senhor faça a diferença hoje nesse coração. Senhor, a sua palavra diz que o Senhor está à porta e bate, Senhor. E se a porta desse coração se abrir, então o Senhor vai entrar, Senhor, e mudar todas as coisas. Senhor, eu te peço, Senhor, entra nesse coração. Espírito Santo de Deus, continua trabalhando, continua batendo nessa porta, Senhor. Não desiste de operar nas nossas vidas, Senhor. Não desiste, Senhor, de trabalhar através de nós, mas usa-nos, Senhor. Usa nossas vidas, Senhor. Senhor, enche-nos de força nessa madrugada, Senhor. Enche-nos de ousadia nessa madrugada, Senhor, para que venhamos vencer. O Senhor disse que o Senhor venceu o mundo e confiando no Senhor, Senhor Jesus, nós também iríamos vencer. E eu creio, Senhor, eu creio que nesse instante em que estamos orando, Senhor, o Senhor está tirando, Senhor, toda preocupação. O Senhor está tirando, Senhor Deus, toda a falta de fé e está colocando, Senhor, agora
em nós, Senhor Deus, um espírito renovado, Senhor. Como disse Davi, Senhor, no Salmo, cria em mim um novo coração, um espírito reto, Senhor. E eu creio que o Senhor está criando nesse momento, Senhor. Oh Deus, fortalece o meu irmão nessa batalha que ele tem, Senhor. Nos fortalece, Senhor, em nome de Jesus. É promessa do Senhor não nos deixar passar sozinhos, Senhor, pelas dificuldades dessa vida. Ainda que nós tenhamos que passar por dificuldades, Senhor, nós já não estamos mais sozinhos. É promessa do Senhor, ó Deus. Então eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, traz, Senhor, uma dose de ânimo em cada coração nessa hora, Senhor. Traz uma dose, Senhor Deus, de fé, Senhor, em cada coração, Senhor. Vem, Senhor, Espírito Santo de Deus, agora, Senhor, revestir de coragem, revestir de ousadia, revestir, Senhor Deus, de visão que vem do alto, Senhor. Como eu pedi a Ti, Senhor, nós temos pedido para o Senhor mudar o nosso discurso, a nossa língua. Eu peço para o Senhor mudar também a nossa visão, Senhor, porque às vezes nós só temos visão para as coisas aqui dessa terra, às vezes só olhamos para as coisas aqui de baixo, Senhor, só olhamos para aquilo que está dando errado, só olhamos para aquilo que nós ainda não temos, mas eu te peço, muda a nossa maneira de olhar, Senhor. Nos ensina a olhar para o que o Senhor já fez, nos ensina a olhar para as coisas celestiais, nos ensina a olhar para o Senhor, ó Deus. Senhor, não nos deixa ficar olhando para a tempestade, Senhor, mas nos ensina a olhar para o Senhor, porque o Senhor está no barco, porque o Senhor está na nossa vida, porque o Senhor está no nosso coração, Senhor Deus, e operando o Senhor ninguém pode impedir. Deus eterno e Deus poderoso, faz, Senhor, no nosso coração, na nossa vida, Senhor, aquilo que ninguém mais pode fazer. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro, Senhor, a Ti, pelas igrejas, meu Senhor. Eu oro pelos pastores, Senhor, que estão nesse momento, ó Deus, que estão orando também, Senhor, que estão clamando também, Senhor, por um avivamento, Senhor, nos nossos dias. Eu creio que nós somos uma geração, Senhor Deus, que o Senhor vai avivar. Eu creio que nós somos uma geração, Senhor, que o Senhor vai trazer um grande avivamento, e eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, começa avivando, Senhor, as igrejas, começa avivando, Senhor Deus, os pastores, trazendo, Senhor Deus, manifestação dos dons espirituais, trazendo uma mensagem para esses dias, Senhor, que convença, Senhor, as nações da justiça, do pecado e do juízo. Senhor, traz cada vez mais ousadia, Senhor, para os missionários que estão agora nos 4 cantos do mundo, Senhor, pregando a sua palavra, levando a mensagem de amor, levando a mensagem de esperança. Ó Senhor Jesus, seja com eles, meu Senhor. Supre todas as necessidades, Senhor. Supre tudo aquilo que eles necessitam, Senhor. Mas principalmente enche da sua santa presença, Senhor. Deus Todo-Poderoso, eu te peço, Senhor, enche, Senhor, da sua santa presença as igrejas, meu Senhor. A partir desse momento, Senhor, começa a fazer coisas novas, Senhor, no meio do seu povo. Começa a fazer coisas novas, Senhor, em nossas vidas. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Hoje é o 12º dia da campanha, Senhor. Nós já passamos da metade, e eu sei que grandes coisas o Senhor já fez. Eu sei que a fé de um justo pode muito em seus efeitos, Senhor. E longe de nós sermos justos pelas nossas obras, Senhor, mas somos justificados pelo sangue de Jesus. Então eu sei que a nossa oração chega até Ti, Senhor. A nossa oração chega até o céu. Eu sei que a nossa oração é ouvida por Ti, Senhor, e que o Senhor já enviou anjos em nosso favor. Senhor, eu sei que o Senhor já tem operado grandes coisas. E ainda, Senhor, até o final dessa campanha, eu sei que muito mais o Senhor ainda tem a operar. O Senhor ainda tem a trabalhar nas nossas vidas. E eu confio em Ti, Senhor. Eu confio no Seu poder, eu confio no Seu amor e na Sua misericórdia. Senhor, ensina também o meu irmão a confiar em Ti, Senhor. Ensina esse ouvinte que ora comigo agora, Senhor, a confiar no Senhor, que todas as coisas são possíveis àquele que crê. Oh Deus, eu confio, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor tem grandes coisas ainda a fazer e que o Senhor já está fazendo, Senhor, e que o Senhor já fez. Senhor, a natureza ouve e obedece a Sua voz. Todos ouvem e obedecem a Sua voz. Esse mundo foi criado por Ti, Senhor. Eu sei que todos têm que obedecer quando o Senhor fala. Eu sei que o Senhor der uma palavra agora, Senhor. Se o Senhor falar uma palavra agora, o milagre vai acontecer.
Eu me lembro, Senhor, na sua passagem daquele homem, Senhor, daquele centurião que chegou diante do Senhor, Senhor Jesus, e creu que se o Senhor desse uma palavra, Senhor, mesmo que longe, mesmo que distante, se o Senhor pronunciasse uma palavra, aquele criado sararia, seria curado. E o Senhor disse, Senhor Jesus, vai em paz e que a sua fé te salvou. Que hoje, Senhor, o Senhor nos dê essa fé e que o Senhor pronuncie, que o Senhor fale uma palavra, Senhor, e tudo na nossa vida pode mudar. Que a palavra do Senhor seja real hoje nas nossas vidas, que a palavra do Senhor seja verdadeira nesse coração. Deus, em nome de Jesus, acalma esse coração, Senhor. Tira toda angústia, Senhor. Coloca fé. Muda, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu oro confiando no seu milagre, eu oro confiando, Senhor, no seu poder, e eu sei que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer por nós, Senhor. Eu confio em Ti. Eu confio no Senhor, ó Deus. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Nos enche, Senhor, da sua verdade. Nos enche de fé nessa madrugada, Senhor. E que essa pessoa que se levantou para orar comigo seja, Senhor, tremendamente abençoada e transformada pelo seu poder. Pai, confiamos em Ti e eu sei que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer acontecer e vai mostrar que o Senhor é Deus nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que o Senhor venha com as mãos dele tocar na sua vida. Que o Senhor venha trocar o fardo pesado, colocar hoje um fardo leve sobre você, abençoar a sua vida, o seu coração. Continua confiando em Deus. Continua confiando no Senhor. Todos os milagres que você necessita estão nas mãos dele e a palavra dele diz que agrada ao Senhor trabalhar na nossa vida, que o Senhor se agrada de trabalhar nos nossos corações. Nós vamos finalizando por aqui a nossa oração dessa madrugada e assim que nós finalizarmos, fica em silêncio, faz 5 minutinhos de silêncio para você ouvir o Senhor falar com você. Até aqui nós falamos, agora é hora de nós ouvirmos a resposta dele sobre as nossas vidas. Convida alguém para orar com você, mostra para alguém esse vídeo, convida alguém para orar junto, não tem problema se essa oração for feita depois, se alguém ouvir essa oração gravada, não tem problema. Se inscreve aqui no canal para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas e coloca aqui nos comentários o seu pedido de oração, coloca aqui nos comentários o que o Senhor já tem feito sobre a sua vida, coloca aqui embaixo, eu creio. Se você colocar aqui, eu creio, vamos fazer aqui uma corrente, vamos alcançar mais pessoas, vamos mudar a nossa geração falando com o Senhor. Pela nossa oração, o céu se abre. Pela nossa oração, o Senhor opera nas nossas vidas. A Deus, ao nosso Deus, se agrada, Ele se agrada de ouvir a nossa oração. Então clame. Se você conhece alguém que tem necessidade, que precisa de um impossível, o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Em nome de Jesus, que Deus abençoe o seu dia, que Deus seja contigo. Em nome de Jesus. Amém.